Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mericast, com o patrocínio da Elo Forte Investimentos, que é uma plataforma da XP. Eu hoje quero dizer para vocês que eu sou assim, sempre estou muito contente dos meus convidados, mas hoje eu tenho um convidado que eu gosto demais, eu admiro demais, é uma pessoa muito difícil de conseguir agenda, que é o Dr. Antônio Nock Calil, que de cliente virou amigo, e eu tenho realmente uma admiração enorme por ti, Calil. Então, seja muito bem-vindo ao Mericast aqui. Obrigado, Mary, é um prazer grande estar participando contigo, nossa amizade já de bastante tempo, e tenho visto os teus podcasts aí, que são realmente extremamente interessantes, e é um prazer participar. Ai, que coisa bem boa. Bom, mas nem todo mundo conhece quem é o Dr. Antônio Nock Calil, né? Conhecido como Calilzinho, para muitos, né? Então, eu vou contar um pouco para as pessoas, assim, a trajetória do Dr. Calil. Bom, o Calil, ele é formado pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é diretor médico e ensino de pesquisa da direção executiva da Santa Casa daqui de Porto Alegre, é mestre e relacionado ao tema de pancreatite crônica, possui doutorado pela Universidade de Paris, diploma universitário pela Universidade de Paris, é membro de praticamente todas as sociedades médicas, faz parte da Academia Rio-Grandense de Medicina. Desde 2002 faz parte dos companheiros patobiliares, que é um grupo restrito dos alunos do professor Bismuth. Eu já ouvi falar muito no professor Bismuth, que é uma lenda, né? Acho que na cirurgia oncológica. Uhum. E eu acho que deve ser uma honraria poder fazer parte desse grupo, né? Então, assim, é incrível o tamanho do currículo do Calil. Eu nem vou ler todo ele aqui, porque senão vai ficar assim, cansativo. E, além de tudo, tu é um grande cirurgião oncológico e de transplante também, né? E faz parte da parte de robótica, então tem uma série de coisas que eu hoje queria conversar contigo. Prazer grande, Mary. Então, vai contar a tua história aqui para mim. Na verdade, a minha formação começou na universidade, hoje Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Uhum. Na época se chamava Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, antes dela se transformar numa universidade. Então, sempre tive ligado àquele quarteirão ali da Santa Casa e da hoje chamada UFSPA, né, que é a Federal da Saúde. E realmente ali eu meio que tracei o meu destino na medicina, né? Saí por alguns períodos, né? Por esse período que eu fiquei na França fazendo parte do meu doutorado e Quanto outros. Tempo ficou na França? Fiquei 1 ano e meio na França, no Hospital Paul Brousse, que é um hospital que fica em Villejuif, que é nos arredores de Paris, e onde o professor Bismuth criou o primeiro centro mundial de fígado, vias biliares e pâncreas. E eu acabei sendo o primeiro brasileiro a participar desse centro. Então, na época, não tinha redes sociais, né? Então, mandei uma carta e fiquei aguardando ansiosamente uma resposta positiva do professor Bismuth. Todo mundo dizia, bom, mas tu nem conhece, tu manda uma carta? Eu disse, sim, vamos ver o que ele diz. E aí me recebeu muito bem, e depois de mim foram, assim, inúmeros brasileiros de diferentes estados do Brasil, mas acabei ficando com uma relação muito grande com a Universidade de Paris e com ele. E vocês se encontram anualmente, né? Sim. Existe um grupo que é chamado de Compagnon Hepatobiliaire, que são os ex-alunos do professor Bismuth, que hoje são basicamente chefes de serviço em praticamente todos os lugares do mundo. A gente brinca que os Compagnons é como o antigo Império Britânico, o sol nunca se põe, né? Porque tem gente na Tailândia, tem gente na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares. E uma coisa que me chama a atenção é a evolução desse tipo de cirurgia. Bom, quando a gente se conheceu, nós nos conhecemos antes de 2000
2003, porque 2003 teve o Congresso Brasileiro de Cirurgiões, do CBC, aqui em Porto Alegre. Isso. Naquela época, a gente via vocês falando nas reuniões, quanto complexo era uma cirurgia de pâncreas, de fígado e de vias biliares. Porque eram cirurgias que não tinham nem a metade do que se tem hoje, eu acredito, de técnicas, de avanço, de equipamentos, enfim, né? Me fala um pouco da evolução disso. Sim, sem dúvida. Isso até foi um dos motivos que me levou a ir para a França trabalhar com o professor Henri Bismuth, porque na época tinha-se muito pouco avanço na cirurgia, especialmente no fígado, aqui no nosso meio. E então eu resolvi ir para lá para começar a desenvolver a cirurgia hepática naquela época. Bom, daí nós realizamos vários procedimentos pioneiros, né? Naquela época desse congresso, nós tínhamos feito a primeira ressecção laparoscópica de fígado, nós fizemos a primeira ressecção laparoscópica, a hepatectomia laparoscópica, a gente fez a primeira no Brasil e na América Latina, no final dos anos 90, e sem dúvida isso foi devido a esse grande impulso que o período lá na França me deu. Mas obviamente que era um início ainda lento no desenvolvimento desse tipo de cirurgia. Hoje a gente consegue utilizar a robótica para esse tipo de cirurgia também. Sim, nós seguindo assim nesse pioneirismo na cirurgia de fígado, a gente fez a primeira ressecção robótica de fígado ali na Santa Casa, né? Foi a primeira hepatectomia por tumor aqui do Rio Grande do Sul, e fizemos ano passado a primeira cirurgia para retirada de uma parte do fígado para doador vivo, também com o auxílio do robô. Isso eu vi, foi um transplante intervivos, né? Exatamente. Eu achei uma coisa assim incrível isso, porque isso é um marco também, é pioneirismo. Sim, pioneirismo. A gente fez as ressecções laparoscópicas com pioneirismo, a cirurgia robótica com pioneirismo, alguns procedimentos que a gente chama de ablação, destruição de tumor por radiofrequência, também fomos os primeiros a realizar. Transplante intervivos em criança também faz parte dessa nossa isso estrada mostra aí. Assim, o quanto a Santa Casa é um centro de referência já mundial, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Impressionante como os estudantes de medicina, quem está prestando residência, eles querem tudo a Santa Casa, então por isso, né? Tu sabes, Mary, que... Bom, eu acho que o Rio Grande do Sul, em geral, é um grande centro de excelência, né? Nós temos vários hospitais muito bons, entre eles a Santa Casa, que por seu tamanho, pela sua história, são mais de 220 anos, acaba sendo, claro, um centro de referência, são 1.350 leitos, né? E isso acaba dando oportunidade para alunos participarem de estágios observacionais, de estágios curriculares, e isso, claro que existe uma relação muito grande com a Universidade Federal de Ciências da Saúde, mas praticamente todas as universidades do Estado e muitas fora do Estado acabam fazendo lá estágio conosco. Então, é uma oportunidade realmente grande para os alunos hoje em dia, né? E bom, hoje tu está, né, diretor médico de ensino e pesquisa. Isso. Estou, realmente, não é para toda a vida. Eu sou professor titular de cirurgia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e tenho a minha atividade na Santa Casa e lá também sou diretor médico de ensino e pesquisa. E como é que tu te vira com essa gurizada? Deve ser muito bom, né? Deve ser muito bom estar nesse meio, assim. Há poucos dias a gente teve a formatura dos residentes. E, claro, eles ficam muito agradecidos de todo esse período que... Aí estou falando de diferentes áreas, da pediatria, da gineco, de todas as áreas. Mas eu brinco que, na verdade, quem ganha com esse contato com os residentes somos nós, né? Porque isso faz com que a gente permanentemente esteja em contato com gente muito mais jovem. Hoje em dia é muito mais jovem. Quando eu entrei na universidade, era quase da mesma idade deles. Tinha 30 anos quando eu entrei de professor. Mas hoje existe essa diferença e é muito bom, porque nos desafiam,
é uma situação diferente com a questão das redes Até a maneira sociais. deles se portarem é diferente, a gente acaba aprendendo, dá uma oxigenada na maneira de a gente ser, né? Exatamente. Às vezes, claro, a gente tem que ensinar para eles também. Tem uns que não se só portam muito eles bem. que ensinam pra gente, né? A gente ensina bastante também. É. Principalmente, vai devagar aí, não acelera tanto, Isso, né? isso, é. Deve ser desafiador, mas deve ser muito bom isso. É muito, muito muito, bom. muito bacana. Tá. Dentro de uma das coisas assim, que eu queria muito ter a tua presença, é porque desde que eu te conheço, tu não tem tempo para nada, porque tu tem uma atividade científica forte, consultório fortíssimo, sempre em bloco cirúrgico. Tu já não tinha tempo quando a gente fez um trabalho lá atrás. Daí tu inclui dentro de tudo isso essa diretoria. Como é que tu lida com o tempo? Como é que tu te vê hoje nisso? Eu acho que o fato de não ter tempo faz a gente arranjar tempo para tudo, né? E é claro que tu tens que otimizar as tuas atividades, mas claro, eu sempre faço questão de salientar que a minha atividade principal é ser médico, né? Essa é número 1, ser médico, ser professor, e como tu falaste, estou diretor médico de uma grande instituição, de uma instituição muito importante aqui no nosso meio, mas eu acho que a gente conseguindo organizar e tendo paixão pelas coisas, gostando das coisas, acaba se achando tempo para tudo, para operar, para dirigir uma grande instituição, para estar com os filhos, para fazer outras atividades, estar com a esposa, né? Então, acho que a gente consegue. É o equilíbrio, tempo. né? Eu acho que isso é fundamental, né? É o Fundamental. equilíbrio. E, Calil, me diz uma coisa, dentro das cirurgias, né? Da complexidade da tua área, tá? O que a gente tem de novo para tratamento de câncer, de fígado, de pâncreas? Conversar um pouco assim, até para quem está em tratamento, ou que tem parentes que estão em tratamento, o que a gente tem, porque são cânceres que a gente sempre teve muito medo, porque são tidos como um dos mais graves, pelo menos para mim, que sou leiga, Sim. né? E para pessoas assim, de difícil tratamento, enfim. O que tu me conta de que hoje tem de prognóstico, de coisas novas? Vamos conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que isso é uma coisa importante para passar para as pessoas. Eu acho que no câncer sempre o principal é o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico, quanto mais cedo, é, sem dúvida, o fator mais importante e é o que leva a maior possibilidade de cura. E mais ainda, quando a gente fala desses tumores de fígado, de pâncreas, de vias biliares, de intestino. Tanto fazer um diagnóstico precoce melhora muito a possibilidade de cura ou de sobrevida muito longa. Mas é claro que tem surgido inúmeras alternativas de tratamento. Claro que a cirurgia continua sendo o pilar, na grande maioria das vezes, no tratamento desses tumores. Mas tratamentos quimioterápicos, imunoterapia, existem inúmeros procedimentos hoje que a gente chama de procedimentos minimamente invasivos, não só a cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, mas procedimentos a gente chama de ablação, de colocar uma agulha no interior de um tumor e promover a destruição dele, de tratamentos com embolizações através de artérias se chegando com quimioterápico e se obstruindo o fluxo para aquelas localizações, tratamento com radioisótopos, com o uso da medicina nuclear. Então, existe um desenvolvimento muito grande. Esse aí, eu acho que é o futuro, né? A terapia minimamente invasiva, né? Embora a gente seja cirurgião, lógico que quanto menos invasão, melhor para o paciente. Melhor. Então, mas isso não é em todos os lugares, né? A gente precisa estar num centro de referência. Né? Exatamente. Não é em todos os lugares, não é para todos os pacientes e realmente são tratamentos muitas vezes caros que exigem hospitais com níveis de complexidade grande. Né? Tem que ter complexidade para ter o equipamento, tem que ter complexidade para ter o profissional experimentado para fazer o procedimento, tem que ter unidade de terapia intensiva adequada. Então, claro que existem
uma série de necessidades para que a gente realize esse tipo de É por tratamento. isso que eu acho que é tão importante a gente se preocupar com o diagnóstico precoce, né? Que fazer por hábito uma endoscopia, uma colonoscopia, outros exames que são indicados, Exatamente. tu vai conseguir detectar muito provavelmente de uma forma precoce e Saber um poder pouco fazer da um sua... tratamento que seja até mais acessível, né? Exatamente. Saber um pouco da sua história familiar, não é? Existem alguns tumores que têm predileção por alguma história familiar. Então, mas especialmente a parte de check-up. A mulher até faz um pouco mais, mas o homem muitas vezes esquece de fazer esse tipo de check-up, de prevenção. Eu vejo que nós, mulheres, somos muito mais preocupadas com a saúde e a gente, desde pequena, cria o hábito de ir na ginecologista. Sim, E, normalmente, a própria ginecologista se torna uma clínica geral, exato. porque ela, naquele momento, ela pede tudo. O homem não tem muito hábito, seria o urologista que seria o médico mais apropriado para isso. Mas, muitas vezes, não tem o hábito de, desde menino, começar a ir no urologista. Né? Isso eu acho que é interessante. Mas é interessante. Mas esse é um tipo de situação que me toca muito e talvez, embora talvez não diretamente possa ter tido relação com a minha escolha da profissão, porque ontem, quando tu me falava alguma coisa, tu falava das dificuldades da vida, né? Das dificuldades que a gente tem durante a vida. E eu, talvez, a principal dificuldade que eu tenha tido foi perder o meu pai quando eu estava no começo da faculdade por um tumor desses, né, muito agressivos, que foi uma coisa muito rápida, em 6 meses, né, então uma coisa inesperada. E isso, claro, acho que não tem dificuldade maior do que essa, né? Claro. E então isso realmente são coisas que fazem com que a gente se torne mais forte, mais resiliente. Claro, eu brinco, a gente vira homem ou mulher mais cedo, né? Quando se perde. Necessidade. Exatamente. E então são coisas que a vida, na parte pessoal, né? São coisas que influenciam, me influenciaram bastante em decisões. Tu acaba tendo que tomar decisões mais. E tu era muito jovem, né? Sim, eu estava no 2º ano da faculdade. Mas são coisas que nos tornam mais fortes, né? Mas, inclusive, provavelmente, tu tenha também escolhido essa área da cirurgia. Tu sabe que acha não, que sim? porque eu agora, quando entrei na Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, eu encontrei um psiquiatra, o professor Paulo Abreu, lá do Hospital de Clínicas, e ele me relembrou uma coisa que quando ele era jovem, ele tinha um tio em Bagé, eu morava em Bagé até os 14 anos, e eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, e ele foi até Bagé e disse que queriam me apresentar para ele porque eu tinha vontade muito grande de ser médico aos 11, 12 anos. Que legal. E ele disse que eu brilhava os olhos, né, quando perguntava para ele das coisas, de como era a faculdade e tal. Então, tu já perguntava para ele? Sim, já queria saber. Então, eu não tive muita dúvida, assim, eu sempre tive essa decisão. A tua família também tem médicos? Eu tinha um tio médico naquela época. Hoje tenho vários primos. Né, tem um monte de Calil por hoje tudo canto, hoje tem Calil por tudo. Tem vários primos médicos, mas na época não tinha. E então aí eu fui para a medicina. E a cirurgia foi também algo muito natural, assim. Eu brinco que a primeira cirurgia foi uma cirurgia de vaca. Eu fui para a estância de um amigo meu e aí saí para o campo com o irmão dele, que era mais velho que nós, e teve que fazer uma cesariana numa vaca. E tu te meteu a fazer? E eu ajudei ele a fazer. Hoje ele é presidente da Farsul, o Gideão, e até hoje a gente brinca, né, que a minha primeira cirurgia foi uma cirurgia... Debutei ali. E claro, aí depois na faculdade foi criando um interesse muito grande pela cirurgia, e aí eu tive uma influência bem importante na época do professor Luiz Pereira Lima, Sim. que era um cirurgião de pâncreas, que é um cirurgião, né, de pâncreas muito bom, e que a gente acabava
acompanhando, e era um cirurgião jovem, com muito entusiasmo na época, e aí acabou Isso é uma coisa que fazendo tu com tá que... falando assim, que me vem à lembrança, porque tem vários, eu conheço vários médicos que, como tu, assim, que se tornaram exemplos, né? Principalmente nos hospitais como Santa Casa, que é uma escola, né? Para uma legião de alunos, que depois viram tudo colega, né? Vão crescendo junto, Sim, mas aquilo ali vira assim, é quase que um ídolo. Ontem eu levei meu pai na Santa Casa para fazer uma consulta com o cirurgião e conversando com esse cirurgião, eu não conhecia, era uma consulta lá de oncologia, lá no Nora Teixeira, e esse doutor, conversando com ele, caí na conversa de dizer que eu tinha um podcast, ele queria saber, eu disse, casualmente amanhã eu vou entrevistar o Calil, o doutor Calil, o melhor professor que eu tive, porque ele é excelente, não sei se... Bom, o olho brilha. Brilha, porque o que eu vejo na medicina, e isso eu acho muito bonito, que tem médicos que deixam um legado. Eu vi na época que vocês estavam organizando o CBC, que tinha o Dr. Raul Prunelli, que tinha o Átila Velli. grandes Eles cirurgiões. eram os mestres, né, que cuidavam de todos vocês. Hoje, a gente vê, assim, pela evolução, que são vocês que agora têm os pupilos. E isso é muito lindo de ver na medicina, porque eu não vejo isso como uma competitividade direta. É uma coisa muito entre colegas, né, de poder perpetuar. Sim. Eu brinco que a medicina e a cirurgia, em particular, é uma das poucas áreas que a gente ensina o concorrente e fica feliz que ele vá bem, ou que hoje em dia, com a questão da robótica, eu tenho alunos aí que são brilhantes cirurgiões robóticos, eu brinco com eles. Isso é o verdadeiro círculo do aprendizado. Hoje eu aprendo um pouco com vocês também. Então, realmente é muito bacana, e eu realmente tu toca num aspecto que é muito importante para mim, que foi criar, porque eu acho que ninguém tem uma carreira de sucesso se tu não deixa discípulos, né? Se tu não forma pessoas. Tem que deixar um legado, né? Exatamente. E hoje eu tenho assim a felicidade de ter discípulos em praticamente todos os serviços do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, alguns no Paraná, que fizeram formação comigo, no Mato Grosso, volta e meia me ligam. Então, realmente é uma sensação, uma satisfação gigantesca assim, da gente ter deixar esse legado. Esses dias eu estava conversando com um outro médico muito querido, o Oswaldo Carpes, e ele disse uma coisa que eu achei muito verdadeiro. Ele disse assim, Mary, o atender, a consulta e o operar, chega um momento que aquilo lá se torna uma coisa rotineira. É quase que mecânico, tu tem que seguir aquele passo a passo. Mas se envolver com a história das pessoas, se envolver com o ensino, te dá algo a mais, te dá muito mais energia, porque é muito mais desafiador, porque cada história de paciente é diferente. Então, ele estava falando assim, como é legal, numa consulta, tu ter tempo de conversar com esse paciente, e não só tratar qual é a dor dele. Isso é uma coisa que a gente sempre cita na medicina, que é algo do William Osler, né, que fala que o bom médico trata a doença, o grande médico trata o doente, além da doença, né? E eu diria que, além disso, o grande médico tem que tratar a família, né? Tem que, especialmente quem lida com doenças graves, como câncer ou outras doenças crônicas mais sérias, tem que lidar e tem que tratar a família, tem que ter empatia, né? Tem que humanismo, tem que saber ter toda essa relação com o paciente, com os familiares. Isso é uma coisa que eu vejo assim, bom, tu tem uma secretária que é Orieta, que está 28 anos. 28 anos contigo, né? A maneira do acolhimento dela e teu em consulta, nunca fiz uma consulta contigo, mas eu tenho conhecidos que fizeram consulta contigo e todos me relataram isso. É uma consulta que tu realmente acolhe, tu escuta, tu cuida da doença, mas tu entra
para se envolver com aquela história, com aquela família. E eu acho que o médico que trabalha principalmente com a oncologia e com diversas outras especialidades, né, é muito importante poder escutar Sem a dúvida. história do paciente, o contexto dele, se ele mora numa cidade aqui ou lá, ou qual é a atividade dele, se os pais, né, estão envolvidos, porque são histórias de vida que tem por trás daquela doença. Né? Exatamente. Acho que tocasse num assunto, num tema, assim, numa característica que é fundamental para o médico, que é escutar. E isso hoje, às vezes, se perde com essa questão da rapidez no atendimento, de ter que atender muitos pacientes, das questões intrínsecas do nosso sistema de saúde, né, que acabam fazendo com que muitas vezes o médico esteja apressado, tenha que atender 40, 50 pacientes num turno. Então, muitas vezes isso acaba se perdendo, mas eu acho que escutar é a primeira coisa, é uma das características principais do médico, especialmente daqueles A que gente tem o tratam. problema do nosso sistema de saúde, que mesmo médicos que tenham convênios, não vai fechar a conta do mês se ele tiver 1 hora para atender cada paciente. Exatamente. Né? Então, são estratégias que se faz para saber qual é o momento que o médico está de poder abrir mão de algumas coisas para poder ter esse tempo mais dedicado ao paciente, porque senão não fecha a conta, né? Seria romantismo a gente dizer que vai conseguir atender. Seria hipocrisia dizer que tem que atender todo mundo em 1 hora. Não tem Mas, claro, eu acho que são escolhas também que se faz, né, na vida de atender pacientes com mais rapidez, outros que podem ser mais demorados. E uma coisa que eu vejo, assim, existem maneiras de fazer a coisa certa, né? Estratégias de carreira que o médico pode usar para que contemple tudo, né? Exatamente. Acho que isso dar uma forma na sua carreira de que possa fazer as coisas com o benefício do paciente. Eu acho que isso é o fundamental, né? Pensar sempre no paciente, né? Claro, tem que pensar no seu bem-estar também, no seu bem-estar físico, emocional, porque um médico que não está bem fisicamente, emocionalmente, ele não vai atender bem o seu paciente. E vocês têm uma carga, quem trabalha com cirurgia oncológica tem uma carga muito pesada durante o dia, né? Sim. Então, também tem que ter... É uma carga, muitas vezes, física, né? Pela quantidade de atendimentos, pelos procedimentos que são, muitas vezes, demandantes, e também emocional, porque tu está tratando pacientes e famílias num momento de muita dificuldade, né? Em termos de questões emocionais, de questões de perspectivas futuras. Então, realmente é um momento que tem que estar muito bem. Eu tenho um cliente que uma vez ele falou até, ele é neurocirurgião lá da Santa Casa, Dr. Schuster. Ele uma vez me disse uma coisa que me marcou muito. Tinha um rapaz com diagnóstico de tumor cerebral, a namorada na sala de espera, o pai e a mãe. E aquilo ali era assim, ó, muito cedo da manhã de uma segunda-feira. Eu fiz uma reunião cedo porque ele tinha que começar cedo essa consulta, porque essa família estava extremamente angustiada com o diagnóstico de um rapaz super jovem. E ele falou uma coisa que para mim ficou muito marcada. Ele disse assim, essa família não merece ficar com o diagnóstico dele sem falar com o médico o quanto antes. Porque tu tem o diagnóstico, no outro dia, no máximo, tu tem que conseguir falar com o médico para saber o que é. Porque senão tu fica com um pedaço de papel na mão, sabendo mais ou menos o que é, e a partir daí tu não tem uma visão médica. Então é muito importante a gente ter médicos que tenham a sensibilidade de chegar e dizer assim, ó, venham aqui no consultório todos que nós vamos conversar. Verdade, isso acontece com alguma frequência, né? O paciente vai fazer uma ecografia de rotina, por exemplo,
e acha um nódulo no fígado. Ele nem sabe se aquele nódulo é benigno, se é maligno, mas já passa, né, um filme de horror na cabeça com a possibilidade de ser algo, um tumor avançado, alguma coisa desse tipo. Então, a celeridade desse atendimento deve ser levado em consideração. Claro, aí entra também que tu falasse em relação às questões do Sistema Único de Saúde, embora existam leis para se tentar um atendimento mais rápido possível, muitos desses pacientes demoram um pouco para chegar. Mas eu, sempre que um paciente entra em contato comigo, eu tento resolver, pelo menos, aquela questão momentânea, rapidamente, para que ele possa se tranquilizar, pelo menos, até chegar na consulta e a gente poder determinar, delinear o tratamento, a estratégia, tudo que vai ser feito. Mas é fundamental. É fundamental. Né, tu ter um diagnóstico incerto, com chance de ser algo muito ruim, é muito... É muito importante, né? Que seja rápido, assim. E me diz uma coisa, hoje, bom, a Santa Casa virou a cidade da saúde, né? Uhum. Ela se renovou. É uma instituição que sofreu uma mudança de uns anos para cá, positiva, assim, incrível. Porque ela sempre teve uma fama de ser muito boa, tecnicamente. Mas eram prédios envelhecidos, parecia uma coisa, né, muito sofrida, assim, na parte econômica, inclusive. Hoje a gente vê uma Santa Casa diferente, né? Uma Santa Casa pujante no sentido de novos hospitais, de reformas. Aquilo ali realmente se tornou já era uma cidade, se tornou uma cidade mais estruturada. Como é que é lidar com tudo isso? Porque daí tu, dentro, por exemplo, do teu setor, né, de diretor de ensino e pesquisa, na parte médica, tu lida com alunos e pesquisa de todos os hospitais ou só de alguns hospitais? Não, meu cargo é diretor médico de ensino e pesquisa de todos os hospitais, né? Então, realmente é uma atividade enorme, né? A gente tem as questões assistenciais e existem as questões ligadas ao ensino e pesquisa. E como tu falaste, realmente a mudança nesses últimos 4, 5 anos da Santa Casa são impressionantes, né? Se transformou... Acho que como tu falasse, ela tinha sempre um nome pelo seu corpo clínico, que era um corpo clínico realmente muito forte, professores, né, preceptores de gabarito e reconhecidos no nosso meio acadêmico e social, mas não tinha locais bem definidos para atendimento de uma população mais diferenciada. Isso é importante frisar porque a Santa Casa continua atendendo mais de 60% dos pacientes do Sistema Único de Saúde. Mas o que se faz? Essa possibilidade da gente atender pacientes de convênios e particulares lá também, acaba fazendo com que a gente possa sustentar um SUS de qualidade. Hoje, a Santa Casa é quem mais atende SUS no estado do Rio Grande do Sul, mas tem um prejuízo com isso de 150, 170 milhões por ano. Então, esse foi um dos objetivos do Hospital Nora Teixeira, foi um conceito de um hospital privado, mas cuja reversão do que ali se gera é para sustentar o Sistema Único de Saúde, que é o propósito da instituição. Fantástico. Exatamente. E os outros hospitais também são assim, né? Eles têm a sua parte de SUS e de convênios e particulares, o Santa Rita, que é a gente brinca que, apesar de ser um hospital de câncer, tem o Pereira Filho, que é o pulmão, mas o pulmão da Santa Casa é o Santa Rita, pelo que gera de receita para sustentar o Sistema Único de Saúde, e todos os demais hospitais têm essa característica, né, de arcar com algum grau de déficit que o SUS proporciona, gerando receita com pacientes de convênios e particulares. Para dar um equilíbrio financeiro. Exatamente. Né? Agora, tu perguntasse em relação à questão do ensino e da pesquisa. Realmente é algo que, na minha gestão, a gente transformou. Nós acabamos transformando a Santa Casa num grande centro de pesquisa,
né, de pesquisa relacionada à indústria, né? Nós, mais de 20, 30 vezes o que se fazia de pesquisa, hoje se faz lá. E também a questão do ensino, nós avançamos bastante nesses últimos tempos em relação à relação com outras universidades e com questões de ensino para técnicos de enfermagem, para outras áreas que acabam sendo necessárias, porque tu imagina, lá nós temos 10 mil funcionários. Nós precisamos gerar, especialmente na área da saúde, pessoas que tenham um pouco do DNA da instituição para que possam participar, porque existe um turnover grande de funcionários nessa área. E acaba, então, a gente nós temos uma escola técnica agora lá que faz a formação que é fundamental para o tratamento do paciente, porque não basta a gente ter só o médico, né? Sem dúvida, não, eles são fundamentais. E técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, né? São nutricionista, todos são extremamente importantes. E essa escola que existe é para todas essas áreas? Não, a escola é exclusivamente para técnicos de enfermagem, porque as outras áreas, a Universidade Federal de Ciências da Saúde tem os cursos de formação acadêmica para isso. E que vocês podem, normalmente, já pegar Existem esses estágios, né? Existem claro. estágios que eles podem fazer na nossa instituição. E assim, ó, se a gente voltar para trás, assim, tu nasceu em Bagé, tá? Como é que chegou essa história? Tu já me contou que desde 11 anos tu já pensava em ser médico. Toda a família veio para Porto Alegre e vocês se mudaram para cá. Como é que foi essa história? Não. Eu tenho 3 irmãos, né? E na época meu pai e a minha mãe acharam que nós devíamos vir estudar. Eu sou o mais moço dos 4, com alguma diferença. Então, acharam que devíamos vir estudar aqui. Então, cada um veio, na sua época, estudar em Porto Alegre. Tínhamos um apartamento ali no centro, na Rua Riachuelo, e eu fui o último a vir. Quando eu vim, os meus outros 3 irmãos já estavam aqui, e aí nós morávamos juntos ali, aí cada um começou a sair, no final fiquei só eu no apartamento quando estava ainda no final do curso de medicina. Mas foi... Já bem pertinho da Santa Casa, não precisava nem pegar. Eu ia a pé, porque eu ia para o Rosário, eu vim para o Rosário, né? Depois o curso foi na universidade, hoje UFSPA, né? Na Faculdade Federal. Então dava para fazer tudo a pé, realmente. Sim, ali. É uma questão de quadros. Tudo a pé. Mas foi algo assim, a minha mãe era uma italiana muito exigente com os estudos, né? Então fazia com que a gente estivesse sempre correndo na frente, sempre... Deu certo? Deu certo. Tá, daí me conta o seguinte, tem toda essa trajetória de médico, de ser uma pessoa muito reconhecida. Eu acho que tu tem que se sentir muito orgulho dessa tua história, porque ela realmente ela é muito bonita de se ver pelo fato de ser um grande médico, mas de ser um ser humano muito legal e uma pessoa muito leve, porque tu é uma pessoa leve, tu é uma pessoa divertida, uma pessoa que sabe brincar, né? Isso eu acho que é uma qualidade muito grande para médicos, principalmente médicos que tratam com doenças tão sérias, né? Mas saiu de Bagé e daí lá pelas tantas resolveu para voltar para Bagé de outra forma, né? Porque hoje tu tem um hobby, né? Um hobby e negócio. Tudo junto. Acho sensacional. Realmente, eu saí de Bagé, mas mantive uma relação muito forte com Bagé. E depois, com os pacientes também. Hoje eu tenho, assim... Toda a cidade de Bagé. Não digo toda a cidade de Bagé, mas uma parte grande. Eu me dou muito bem com os médicos, com os colegas, né? Uhum. Porque isso é outra coisa na medicina, né? A gente tem que cuidar bem dos pacientes, tem que ter a relação com a família, mas é fundamental a relação com os colegas também, uma relação de respeito, né? Para que, além do conhecimento, o respeito, o retorno, todas essas coisas são importantes para que manter uma relação saudável, e acaba muitas vezes que muitos têm uma relação
médica, mas também uma relação de amizade, acaba virando uma Vocês relação trocam muito, de né? amizade, exatamente. E então, Bagé realmente pela relação com os médicos e Saiu com de as Bagé, mas Bagé famílias, não saiu de ti. nunca, nunca. Nunca. E aí, bom, tanto que eu sou torcedor do Guarani de Bagé até hoje. Mas É da cor do Colorado. é da cor do Colorado, obviamente. Uma Não ia coisa escolher que tem outra. de errado É. também, né? Mas tanto que os pacientes, quando chegam na Santa Casa, ou no Moinhos, que foi um outro hospital, que é um outro hospital que eu trabalhei muito e que eu tenho um carinho enorme também, os pacientes chegam e perguntam, o doutor Toninho já passou aí? Quando perguntam o doutor Toninho, Já sabe. a enfermagem, todo mundo já sabe que são bagienses que estão ali É o atrás. código. Exatamente. E realmente isso acabou fazendo com que eu sempre mantivesse essa relação. E tinha uma relação também que, embora a minha família não fosse da agricultura, da pecuária, eu sempre gostei, ia com os amigos, né? Tanto que essa questão da cirurgia que eu comentei anteriormente, tinha uma paixão grande. Meu avô, uma época, arrendou um campo que a gente ia com ele, era um espetáculo. Meu avô italiano, eu tinha um avô libanês e um italiano. O libanês era mais sério, e o italiano era o italiano, né? Não podia ser diferente. Então nos levava sozinhos para essa fazenda que ele alugava, e lá acabou gerando todo essa paixão, essa relação pelo campo e pela região. Então, quando eu tive a oportunidade, acabei voltando para lá com uma área rural, onde a gente faz atividades de pecuária, de agricultura, e, além do mais, é um lugar espetacular. Quando eu fui a primeira vez, me apaixonei, disse, é aqui que eu vou voltar para a região. E, felizmente, a minha esposa, a minha mulher, a Iracema, também se apaixonou pelo local. Então, faz com que a gente vá com frequência. Meus filhos gostam muito. Isso né? é muito então, bom, isso é né? muito importante. Né? Muito importante. Então, a minha relação com Bagé permanece, né? E espero que a gente fique por lá muito tempo. Né? Não, é porque a família da minha mãe é de Bagé também. Então, eu também tenho um carinho. Bom, eu tenho carinho por toda a região sul, né? Uhum. Porque meu pai também, a família é de Jaguarão. Então, é uma coisa muito assim. E é muito parte bom. da Grande Bagé. Tudo ali é parte da Grande Bagé. E é muito bacana, porque a cultura é muito uma cultura gaúcha mesmo, né? Mais rústica, assim, né? E as pessoas são muito acolhedoras. Não, são muito... A hospitalidade do gaúcho da região sul ali é impressionante. É incrível, né? E eu acredito que seja muito gostoso sair da rotina hospitalar, do corre-corre, né? Que tu deve ter, e poder ir para um lugar onde tu tem que desligar, né, as baterias. Não, às vezes, mesmo que fique um dia e meio, já é suficiente para te deixar bem recarregado, assim. E, claro, dá saudade, dá vontade de ir mais frequente, mas lógico que... É distante, né? Eu brinco que eu tenho dois paraísos. Um paraíso é o bloco cirúrgico, e agora tem o segundo paraíso, que é o campo lá, não é? Que delícia. Mas é muito bacana. E tu está conseguindo viajar bastante para congressos, essa dinâmica também de todos os compromissos que tu tem, mas também tem uma demanda muito grande de convite internacional. Né? Tenho muitos convites. Hoje eu faço uma peneira um pouco maior dos congressos assim que eu vou, e realmente acabo indo nos mais importantes, mas não deixo de ir, até porque tem que manter essa relação. Até porque tem muita coisa nova, né? Exatamente. A velocidade da medicina, eu queria até que tu me falasse um pouco sobre isso, porque é uma loucura. Assim, não, é algo que demorava meses, anos para a gente saber. Hoje, em horas, né? A gente acaba tendo conhecimento. Claro que algumas pesquisas a gente acompanha e demora um tempo um pouco maior, mas a mudança, a velocidade é realmente impressionante. E é claro, o fato de ter relação com muitas pessoas, eu aproveito sempre essas viagens para visitar um colega ou outro, algum hospital ou outro, para que a gente possa também
ver o que estão fazendo de diferente em locais que têm um desenvolvimento até Isso eu maior. acho que é um ponto que eu vejo muito importante para todas as áreas, né? É impressionante quando a gente tem a oportunidade de visitar um local diferente, que seja da área da gente, que só em estar naquele lugar tu já capta muita informação que tu pode usar também Sem no dúvida. ambiente do teu trabalho. Então, é muito rico visitar um outro centro, né? Eu vejo que vocês fazem muito, médicos fazem muito isso, assim, ó, eu vou visitar um centro X, mesmo que seja para passar um período pequeno ou para fazer uma visitação, sai com conhecimento muito grande. Esses dias eu conversei, até fiz uma reunião consultiva com uma oncologista, terminou agora a residência de oncologia no Rio de Janeiro, e ela marcou uma reunião consultiva comigo, e eu estava conversando com ela, e ela trabalha com cuidados paliativos na oncologia, para um centro de câncer em Miami. Ela veio com toda uma filosofia diferente, que agora ela quer implantar, de uma coisa que ela passou um período lá e viu assim, puxa vida, por que a gente não está fazendo isso aqui? Sim, Se ela não tivesse tido essa oportunidade, ela não às teria. vezes são coisas simples e que são Simples. passíveis de Ela serem chegou feitas assim, no como nosso que a gente meio. não está fazendo isso? Mas a gente estava falando agora, me lembrei de exterior, porque a última vez que eu fui, falei com um ex-aluno meu que está em Gainesville, na Flórida, que é o Thiago Beduski, que hoje ele é o transplantador de fígado número 1 dos Estados Unidos, em termos de resultado e, consequentemente, do mundo, né? Então. Exatamente. Então, tu vê que isso são coisas que dão um prazer gigantesco, né? Ver aqueles que foram alunos com um desenvolvimento enorme. Mas, claro, cada vez que tu vai para algum lugar, tu traz ideias novas. A gente estava falando logo no início sobre terapias diferentes, terapia minimamente invasiva, sobre a cirurgia robótica, e a gente tem um legado importante que nós deixamos para o Estado já, que foi um centro de formação em cirurgia robótica. Nós recebemos um robô na Santa Casa, uma doação da família Gerdau Johann Peter, né, o nome do instituto é Instituto Elda Gerdau Johann Peter, e este robô, logo no início, a gente tinha poucos cirurgiões. Então, nós resolvemos montar um centro de formação em cirurgia robótica. E este centro de formação acabou mudando um pouco a cirurgia robótica no estado, porque foram treinados cirurgiões através desse nosso centro em Passo Fundo, Santa Maria, Caxias, Novo Hamburgo, até aqui no Hospital da Brigada, que tem um robô X, né? Então, hoje nós temos mais de 300 cirurgiões formados nesse centro. Eu acompanho muito de perto a questão da cirurgia robótica, porque eu sou uma apaixonada pela cirurgia robótica, por conviver com tantos cirurgiões que trabalham com robótica. Mas esse foi legal, esse centro, ele propiciou o aprendizado para outras áreas que não sejam só a cirurgia geral. Tem a cirurgia pediátrica que fez, sabe? Pediátrica, gineco, cirurgia de cabeça e pescoço, foram várias áreas. E só vai, assim, né? Porque isso aí só vai agora aprimorar. Vai aprimorar, popularizar, ficar mais barato, né? Ainda temos essa questão do custo da robótica e não ser algo que está totalmente liberado pela Agência Nacional de Saúde. Então, certamente ainda tem um futuro gigante a robótica. E se eu fosse comparar, assim, porque eu acabei pegando as 3 épocas na cirurgia, né? A cirurgia aberta, né? A cirurgia laparoscópica e a cirurgia robótica. Eu acho que a cirurgia robótica vai ter um crescimento mais rápido do que a cirurgia laparoscópica. É impressionante assim o interesse. E até porque agora tem outros robôs que estão chegando no mercado. Exatamente, né? deve baratear, deve ter uma melhora aí no custo em relação a esses procedimentos. E a inteligência artificial, ela entra em algum momento já? Sem dúvida, ainda não entra definitivamente, né? Mas agora o robô, o XI5, né, que já foi lançado, já tem uma plataforma que é mais afeita à possibilidade da inteligência artificial, e novos robôs
vão sair certamente já com uma plataforma mais avançada em relação à inteligência artificial. Inteligência artificial é algo que cresce assim de uma forma assustadora. Assustadora. Né? A gente até tem receio de imaginar até onde vai, mas certamente vai ser bem utilizada, algo muito útil para a medicina, para os resultados de procedimentos, para diagnóstico. Certamente vai ter uma evolução gigantesca. Muito Nós rápido. temos, por exemplo, assim, Mary, um trabalho junto com o MIT de Boston, fazendo validação de inteligência artificial para diagnóstico precoce de câncer de mama, de câncer de pulmão, e os resultados são muito bons, são muito interessantes em termos de fazer o diagnóstico de um câncer 6 anos antes. Então, tu imagina, isso teria uma implicação gigantesca. Só em fila do SUS, por exemplo, tu pegaria aquelas pessoas que não precisariam estar na fila. Sabe que eu estava conversando, eu estou bem envolvida com esse tema de inteligência artificial, porque esse assunto está chegando muito para mim, por várias empresas que me procuram para conversar e coisa. E eu conversei esses dias com um pessoal que tem uma startup de inteligência artificial, que agora já está vendendo um sistema, fazendo um sistema para algumas prefeituras muito grandes aqui do Brasil, tá? De diagnóstico de radiologia. O SUS tendo essa plataforma, e se isso for realmente com o resultado que está se propondo a ser de inteligência artificial, isso popa uma quantidade absurda de tempo para diagnóstico. Sem dúvida. Nós temos lá um centro de inovação na Santa Casa e muitas startups acabam nos procurando pelo número de pacientes e tal, para colocar alguns estudos lá. E tem um que é bastante similar a isso que tu fala, em termos de diagnóstico de imagem, em que a inteligência artificial faz um diagnóstico inicial e deixa para o radiologista fazer apenas as considerações e, vamos dizer assim, fazer o estudo fino da coisa. Né? Então, certamente ajudando muito os radiologistas. Tem também uma outra inteligência artificial que é capaz de procurar pacientes para entrarem nos nossos estudos de pesquisa clínica. Então, já tem uma utilização dessa IA, mas claro que o futuro é algo realmente que tem muito a acrescentar. Eu vi esses dias, eu também estava vendo uma empresa que trabalha com agendamento de pacientes por IA. É incrível, porque a inteligência tu consegue treinar a inteligência artificial de uma forma que tu tá tentando fazer um agendamento pelo WhatsApp, tu não consegue detectar que é um robô que tá falando, porque não é um robô. É uma outra coisa falando contigo. É como se tivesse uma pessoa super educada falando contigo. Coisa que muitas vezes treinar secretária, daí ela sai de férias, né? Ela falta, tu perde aquela consulta. Aquilo ali, depois que funciona, vai se retroalimentando. E um detalhe, tu trabalha com isso 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, é uma revolução, inclusive, de atendimento, de celeridade para resolver as coisas. Sem dúvida. Eu só espero que a gente não se acelere mais do que a gente já é por causa disso. Provavelmente sim. Daí tu vai para o campo. Bom, hoje existe uma perspectiva da cirurgia robótica à distância, né? Já foram feitas algumas cirurgias na China, a 1.700 quilômetros. Há muito tempo atrás foi feita uma cirurgia transoceânica, né? Mas é claro que são coisas que o futuro vai nos mostrar o seu verdadeiro local. Mas claro que com o 5G isso talvez facilite bastante, vai poder operar até à distância. De repente... Imagina a vantagem que vai ser isso para lugares distantes. Exatamente. Por exemplo, os lugares remotos no Brasil e tudo. Isso durante a pandemia, só a telemedicina já foi algo que modificou muito o desenrolar
e o resultado dos tratamentos naquele período, e trouxe para hoje, né? Muitos pacientes, a gente faz uma consulta e às vezes a reconsulta é por telemedicina, então são coisas que, sendo feitas de uma forma com bom senso, são passíveis de serem utilizadas. E a teleconsulta, ela facilita muito para o paciente do interior. Sim, às vezes às vezes não tem 1.000 necessidade quilômetros de para vir. ver um exame, né? Não, às vezes não tem necessidade. Mais longe. Sem dúvida. Então, Calil, a gente está chegando no final, tá? E eu tô assim, ó, super feliz de estar conversando contigo. Eu queria saber, assim, ó, quais são teus planos para o futuro, sabe? O que que tu pensa, sabe? Sobre toda essa medicina de futuro, sobre a tua vida de futuro. O que tu gostaria de deixar de mensagem para teus colegas que estão chegando agora, sabe? Para essa gurizada toda que está se formando. Eu acho que é muito importante tu passar uma mensagem para eles. Bom, o futuro eu espero continuar aqui, né? Primeira firme, coisa. Né? Nós vamos gravar outro daqui a um Exatamente. Mas em termos de medicina, de quem está entrando na medicina, ou de quem está já num período de uma formação já um pouco mais avançada, eu acho que a gente discutiu aqui algumas das coisas que são importantes, né? E que são fundamentais para a gente ter uma carreira bem sólida. Primeiro, realmente escutar é super importante, né? Ter uma paixão, né? Não existe nada que tu faça na vida sem paixão que vai ter um bom resultado, né? Então isso tem que achar uma paixão. Tem gente que entra na medicina muitas vezes um pouco perdido, mas depois que entra, vai atrás de algo que realmente te apaixone, que te traga um bem-estar para ti, para os teus pacientes, né? Então isso é extremamente importante. E, claro, ser sério, ser honesto, né? Ser correto com os pacientes, com os colegas, com os familiares. Eu acho que isso faz parte de uma carreira bem-sucedida. Tu olhar para trás e poderes ver que as coisas foram feitas, e que, obviamente, ocorreram erros, as decisões podem não ter sido as melhores naquela época, e as coisas acabam se definindo. Muitas vezes a gente vê se a coisa andou bem ou não só retrocedendo nas coisas que tu viveu, né? E às vezes a explicação está mais no final, né? Então, tu chegar num local, num resultado bom, às vezes te dá uma sensação do que foi feito foi bom, embora naquele momento tu não tivesse certeza do que tu estás fazendo. Quando eu apresentei a meu memorial de professor titular, eu mostrei as coisas que eu tinha feito na vida, e o pessoal que trabalhava comigo disse: professor, não sabia que tu tinha passado tanta coisa assim na tua carreira, né? Porque quem olha o final parece que foi sempre um mar de rosas, né? Mas tiveram problemas, tiveram situações de decisões necessárias a serem tomadas, encruzilhadas que tu escolhe um lado ou outro, e uma vez tomada essa decisão tem que seguir em frente. Resiliência, né? Uma palavra que está na moda hoje, mas que é muito verdadeira. Resiliência para a sua vida pessoal, resiliência para sua vida profissional, né? Porque vão existir momentos na sua vida profissional que certamente vão trazer muitas dúvidas, né? Alguns insucessos, né? Na vida não tem como não se ter insucesso, e muitos desses insucessos acabam nos levando a nos tornar cada vez melhores e mais fortes, né? O insucesso tem que ser levado para o lado positivo. Um pouco de insucesso para manter a humildade e bastante sucesso para manter a nossa vontade de seguir e de ajudar as pessoas. Que aula, né? Pô, tu me deu uma aula agora. Eu fiquei quieta, assim, pô, que bacana isso, sabe? Isso é uma coisa assim, ó, que emociona mesmo, né? Porque
as pessoas, a gente precisa escutar isso, né? Que a vida não é um mar de rosas o tempo todo. É muito comum olharem uma pessoa de sucesso e parecer assim, ó, você aí tá com a vida ganha. Não sabe tudo que passou atrás, né? A história que a gente tem atrás é que fez a gente, de repente, estar no momento que está agora. Isso. Porque o insucesso faz a gente também criar um pouquinho de casca, Isso aí. sabe? A gente aprender que as coisas não foram fáceis e até respeitar os momentos ruins que a gente teve, porque foram eles que ensinaram alguma coisa pra gente. Então, Calil, eu só tenho que te agradecer muito por esse momento, por tu ter tido esse tempo de estar aqui comigo. O prazer foi meu. Ai, foi muito, muito, muito bom mesmo. Que bom, que Tá. bom. Muito obrigada. Gente, então nós estamos terminando agora mais um episódio do Mercast com o Dr. Antônio Nock Calil. Eu vou pedir para vocês seguirem o meu Instagram, o YouTube, e eu vou também colocar aqui o Instagram do Dr. Calil para vocês seguirem. Até a próxima e até lá.